Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Internacional empata na sua estreia na Copa Libertadores da América. Time do Roger com algumas modificações e alterações no modelo tático. Eu conto isso e muito mais para você neste conteúdo que tem a força do Centro Clínico Brunet Yasman. Atenção, homens acima de 40 anos que praticam exercícios físicos, mas ainda não fizeram um exame endométrico. Isso é muito importante para que você possa prevenir doenças isquêmicas do coração. Mande uma mensagem agora mesmo para o Dr. Túlio Menezes Asman pelo 55-996-928-274. O Dr. Túlio e a sua excelente equipe estarão aguardando o seu agendamento. E também da 7 Esportes, com mais de 2.500 pedidos enviados para o Brasil e o mundo. Imagina só, você escolher a sua camiseta da NFL, de futebol ou da NBA, personalizada em até 24 horas na sua residência. Faça o seu pedido pelo 55-999-674-130. Garanta o teu manto agora mesmo. Gente, vamos para o conteúdo então. O Inter estreou na Copa Libertadores da América nesta noite contra a equipe do Bahia. É um grupo que muitos diziam que é um grupo da morte, um grupo muito difícil, e tanto é que o Atlético Nacional ontem venceu, né, o Nacional do Uruguai por 3-0. E o jogo de hoje, para os colorados, rendeu fortes emoções. No primeiro jogo da temporada, pelo brasileiro, melhor dizendo, o Roger Machado já havia feito uma alteração tática. Eu estou falando do recuo do Fernando para a zaga, fazendo uma linha de 3 zagueiros, ou melhor, saindo para jogar com 3 zagueiros e defendendo numa linha de 5. Ele repetiu essa formação logo após os 15 minutos do primeiro tempo, mais ou menos. E aí o Inter começou a jogar diferente. E o Inter pode ser que treine dessa maneira em alguns momentos, mas não foi jogando assim que o Inter se destacou na temporada, no último semestre do ano passado e também, né, conquistando o título gaúcho. Então é algo que eu gostaria de entender melhor qual é a ideia do Roger nesse sentido. Porque, primeiro, que não abriu mão, era um jogo completamente para o Valência, assim como foi contra o Flamengo. A gente sabe que tanto o Flamengo quanto o Bahia pressionam muito a saída de bola, né? Eles sobem as linhas ficam mais altas. E aí, consequentemente, a zaga, né, do time adversário pode ficar mais desguarnecida ou mais vulnerável, vamos dizer assim. E o que daria tranquilamente para jogar o Ender Valencia numa jogada de contra-ataque ou numa jogada de roubada de bola, né, mais rápida. E não foi o que aconteceu, né? Ele começou com o Borré, que é um jogador que volta mais para jogar, mesmo o Bahia tendo esse ímpeto, né, essa volúpia maior de jogo, que é característica do time do Bahia, o Roger não abriu mão desse sistema tático inicial. E quando ele viu que o Bahia tomou muito o meio-campo, pois sempre teve superioridade numérica no meio-campo, e os pontas do Inter pouco atacaram. Já os laterais e pontas do Bahia, eles deram uma dor de cabeça tremenda. Tremenda. O Eric Pulga, ele fez uma partidaça hoje em cima do Bernabé. Tanto é que o Bernabé não subiu muito para o campo de ataque, como é uma característica, né, do lateral esquerdo do Inter. E o que me leva a crer é que o Roger admitiu que o time do Bahia hoje era superior, tanto em questões numericamente falando, não que o Bahia tenha mais jogadores em campo do que o Inter, mas numericamente por blocos, por setores, o Bahia teve mais jogadores que o Inter quando precisava ocupar os espaços. E aí o Inter deu um passo para trás e colocou o Fernando na zaga, repetiu o que ele havia feito contra o Flamengo, e para poder segurar o empate, ou já admitindo que o empate era um bom resultado. E eu já tinha uma percepção clara disso quando o Antony começava a demorar para repor a bola. Isso quando o jogo ainda estava 0-0. Isso foi um panorama do jogo. Agora, a minha opinião. Eu acho que erra o Roger Machado ao tentar não querer jogar contra o Bahia. O Bahia teve
é um time com muita força física, tem muita velocidade. E já o Inter no meio-campo, ele tem Fernando abrindo o meio-campo com quase 38, 39 anos, o Bruno Henrique, que é um jogador muito técnico também, mas já tem seus 32, 34 anos, e Alan Patrick. Então, o início das jogadas do meio-campo do Inter são 3 jogadores com muita técnica, são muito bons jogadores, mas muito lentos. Muito lentos. Então, muito lentos para o jogo de hoje e questão de característica, tá? No espaço maior de campo, esses jogadores, né? Hoje o Alan Patrick, em 2, 3 ocasiões ali, ele tomou conta dos marcadores, né? Então, acredito que tendo em vista esses 3 jogadores lentos, mas muito técnicos no meio-campo do Inter, talvez tenha feito aí o Roger Machado entender que era um jogo que o Bahia teria mais superioridade, né, de volume de jogo e mais chances contra o seu gol. E aí eu falo que eu não concordo. Eu não concordo porque eu acho que o Roger Machado poderia ter iniciado com uma formação um pouquinho diferente. Já que o Thiago Maia tem mais jovialidade, tem mais força física, não é tão técnico quanto o Bruno Henrique, poderia ter começado talvez com o Thiago Maia, então, que é um jogador mais novo, né? Talvez teria um pouco mais de fôlego para marcar o meio-campo. Manteria o Fernando, e aí, em vez de começar com o Borré, continuaria, né, com essa convicção que o Roger havia tido no Gauchão, começaria com o Ener Valencia. E aí não começaria com o Vitinho e sim o Carboneiro. O fato é que se eu tivesse feito esse vídeo, né, antes do jogo, estaria me questionando sobre a questão justamente dos jogadores que entraram. Thiago Maia, Carboneiro e Valencia. O Carboneiro errou tudo que fez quando entrou. Ele entrando no segundo tempo, tá? Entrou, para mim errou todas as jogadas que ele teve, que caiu pela ponta direita, ele errou todas. O Thiago Maia entrou um pouco lento no jogo. Eu não sei se o time do Inter está com alguma pressão, alguma carga física, ou se esse acúmulo de jogos que mal começou, né, já começou a dar uma prejudicada. E um ponto importante, Bahia, né, Salvador, é muito abafado. Normalmente o Inter tem muitos problemas quando joga na Arena Fonte Nova. E o torcedor do Bahia, meu Deus do céu, né? É um torcedor fanático, apaixonado pelo clube, que não parou um minuto de cantar. Mas, de qualquer forma, eu teria começado com esses 3 jogadores. Thiago Maia no meio campo, o Carboneiro no lugar do Vitinho e o Ener Valencia no lugar do Borré. Tanto é que o Borré saiu para a entrada do Valencia, e aí, num cacuete de atacante, né? Ele viu que a bola escapou. A bola saiu lá da ponta esquerda, né? Num cruzamento do Bernabé, a bola virou o jogo, e aí, num cruzamento para a área, aí, o Valencia acabou tendo a oportunidade e fez o gol de empate. É um grupo complicado, repito, tem Internacional, tem o Atlético Nacional, né, da Colômbia, o Nacional do Uruguai e também a equipe do Bahia. Um grupo muito difícil, mas é possível que o Inter avance, claro, tenho convicção que possa passar, mas não jogando este futebol. Não jogando o que jogou ontem, admitindo a volúpia do time adversário, dando 2 passos para trás. Eu acho que é um futebol pragmático, isso que o Roger está tentando fazer. Não é a característica do Roger, não é a característica dos jogadores do Roger, e isso, em pleno Beira-Rio, eu tenho convicção, para não dizer certeza, que o Roger não faria esse tipo de esquema tático, até porque o torcedor do Inter, ele não gosta do pragmatismo. Ele sempre prefere que o Inter seja protagonista, tenha bons toques, seja que envolva o adversário no jogo e não se deixar ser envolvido. Mas, com todo respeito, era o Bahia. Imagina se o Inter passar, como é que vai ser jogando contra Flamengo, River Plate, outras equipes muito melhores, né? Hoje no Brasileiro. Ou até mesmo, como é que vai ser esse jogo lá contra o Nacional, em Montevidéu, um jogo duríssimo. Como é que vai ser o jogo contra o Atlético Nacional na Colômbia? Então, acho que o Inter precisa respirar, acomodar as coisas
para dar continuidade na Libertadores, mas o fato é que o Inter empatou, né? Ganhou um ponto. O Bahia deu um banho de bola no Inter no primeiro e no segundo tempo, né? Deu um banho. O Inter, em alguns momentos, não via a bola. Parecia um time lento contra um time que estava no nível hard. Mas vamos aguardar aí e ver o que diz Roger Machado na entrevista coletiva para a gente poder trazer mais opinião e análise da partida. Tá bom, gente? Reforçando então que este conteúdo teve a força do Centro Clínico Brunei Asman, localizado na rua 13 de maio, 535, em diagonal à Santa Casa, em Santana do Livramento. Faça um exame endométrico, você que pratica exercícios físicos, cuide do seu coração, cuide da sua família, tá bom? E também da 7 Esportes, com envios em até 24 horas, da sua camiseta personalizada da NFL, NBA e também de futebol aí na sua residência. Tá bom, gente? Grande abraço a todos. Não te esquece, te inscreve no canal Confraria, deixa o teu like e ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhum conteúdo. A gente vai ficando por aqui, a gente volta com mais informações neste canal para você, tá bom? Um grande abraço, até lá!